programa Questão de Ordem, que está começando em sua mais uma edição, poderia ser uma homenagem ao nosso convidado de hoje. Ele preside a Ordem dos Advogados de Rondônia, uma das mais respeitadas instituições que temos na nossa sociedade. Presidente Márcio Nogueira, mas é um grande prazer vê-lo aqui de novo. Sérgio, muito obrigado pelo convite. E eu quero já de começo, assim, nesse início da nossa conversa, registrar aqui o serviço de utilidade pública que você presta com o jornalismo de qualidade que você faz no nosso estado. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Presidente, por que o direito? O senhor é um rondonense da Gema, teve oportunidade de escolher várias carreiras, vem de uma família que fez história nessa cidade. Por que o direito? Você sabe que eu não consigo lembrar exatamente quando que eu tomei a decisão de fazer direito, porque eu sou o primeiro advogado da família, então eu não tenho nenhuma referência em casa que poderia ter me inspirado a seguir essa carreira. Mas eu sempre fui fascinado com a capacidade de transformação da realidade que o direito nos traz. Se você olhar historicamente, tem até um livro esqueci agora o nome do autor, mas ele fala como os advogados transformaram o mundo. As grandes transformações passam sempre por construções jurídicas e isso me fascina. Eu sou apaixonado pela advocacia, nunca me imaginei fazendo outra coisa. Minha mãe era doida que eu fosse médico, não teve jeito, não conseguia agradá-la. Depois que eu comecei a fazer direito, ela queria que eu fosse juiz. Mas eu amo a advocacia e não consigo me imaginar fazendo outra coisa. O senhor assumiu um dos cargos mais concorridos, vamos dizer, da estrutura da sociedade rondoniense, num momento em que a OAB estava num crescimento muito grande e deu um impulso ainda maior. Eu queria que o senhor resumisse o que o senhor fez, na sua opinião, durante seu mandato, de mais importante para a OAB e para a sociedade rondoniense. Sérgio, o lema da nossa gestão é uma só advocacia, uma só OAB. Nós tivemos uma eleição muito concorrida, a diferença de votos foi muito pequena e aquilo me deu a demonstração do quanto era importante no pós-pandemia, depois daquela fase de distanciamento que nós vivemos físico e emocional que a pandemia nos causou, o quanto era importante reagrupar a advocacia, unir a advocacia. E eu acredito que essa é a maior obra a qual eu tenho me dedicado. Hoje nós temos na ordem mais de 75 comissões ativas tratando das mais diversas temáticas, tanto do direito quanto da cidadania. A ordem presta serviços relevantíssimos à cidadania do nosso estado. Nessas comissões, para você ter ideia do quanto hoje nós estamos unidos e ativos, nós temos em torno de 2.000 advogados. Quase 20% da advocacia hoje de Rondônia está integrada a comissões da ordem que funcionam ativamente. E aí, eu acho que esse é o panorama geral, uma ordem unida e ativa. Mas nós temos assumido várias frentes. Por exemplo, eu sentia, Sérgio, uma dificuldade muito grande da advocacia de honrar os seus compromissos com a ordem diante do que nós passamos na pandemia. Então, nós fizemos algo que eu acho que foi muito significativo, que foi baixar o valor da anuidade para a advocacia, permitir o parcelamento, de modo que o advogado possa pagar com um valor módico mês a mês, descontando do cartão de crédito sem comprometer o limite. É uma espécie de assinatura. Igual eu assino a Netflix, um streaming, hoje a OAB de Rondônia é a única do Brasil que funciona assim. Fizemos recentemente, eu poderia aqui falar várias ações, mas eu vou dizer mais uma. Fizemos recentemente uma ação de grande impacto na cidadania, que foi o Advocacia pela Paz, nas escolas. Nós juntamos mais de 500 advogados e num mesmo dia os colocamos na rede estadual de ensino, nas escolas estaduais, falando com as nossas crianças sobre paz, disseminando cultura de paz. Em algumas regiões do país, eu não tenho certeza se em Rondônia também, elas já são maioria no mundo do direito e da advocacia. Como é que está a participação feminina na OAB? Que cargos elas ocupam? Elas têm voz ativa? O que o senhor pode falar sobre isso, presidente? O senhor sabe que um dos grandes orgulhos que eu tenho da nossa instituição é ela ser uma instituição de vanguarda, que efetivamente promove transformação. Veja só, a regra que nós, OAB, criamos não faz muito tempo, que é a paridade. Todas as posições de poder na ordem são ocupadas paritariamente
por homens e mulheres. E isso tem causado uma grande revolução muito positiva no funcionamento da OAB. Veja que Rondônia. Rondônia nós somos 5 diretores. Dos 5 diretores, 3 são mulheres. Eu brinco com o meu amigo de diretoria, o Marco Zani, que é preciso a gente andar na linha, porque qualquer coisa a gente perde, já que as mulheres são maioria. No nosso conselho seccional, metade homem, metade mulher. E assim, no país inteiro, no sistema inteiro, as mulheres ocupam paritariamente posições de poder na ordem. Eu acho que é um exemplo para as outras instituições. Eu sou defensor de políticas afirmativas. É preciso que nós coloquemos em dia esse grande atraso que existe em termos de mulheres ocupando espaços de poder. E só com medidas como essa, ousadas, que a ordem tomou, é que a gente consegue acelerar a história e mudar essa realidade. Recentemente, no encontro nacional da OAB, Rondônia foi representado pela primeira vez só por mulheres, foi isso? Exatamente. Na verdade, nós temos o Conselho Federal da Ordem, que tem um funcionamento parecido com o do Senado Federal. São 81 conselheiros do país inteiro, 3 por cada estado. E recentemente, nós conversamos com a nossa bancada e tivemos eu acho um momento assim histórico, que foi os 3 conselheiros da ordem, eram 3 conselheiras, 3 mulheres representando a advocacia rondoniense lá no Conselho Federal. Muito bem. Presidente, o Legislativo e OAB precisam andar muito próximos. Os parlamentares fazem as leis e os advogados têm que lutar para que elas sejam cumpridas. Como é que está a relação da OAB com o Parlamento rondoniense, com o nosso Parlamento Nacional? A relação tem sido muito boa, as pautas relevantes para a advocacia têm caminhado muito bem aqui na Assembleia e tem havido uma interação muito boa, Sérgio, naquelas pautas que interessam a nossa comunidade. Aliás, deixar aqui o meu agradecimento ao presidente Marcelo Cruz, sempre tem convidado a Ordem para os debates relevantes que são promovidos aqui, a Ordem tem estado presente e essa interação com certeza faz com que o Parlamento funcione melhor e traga mais resultados para a nossa população. Presidente, nós estamos num momento muito complexo no Brasil. Nosso país está vivendo um momento da história, certamente já vivemos momentos tensos no passado, onde o advogado pode ter participação importante. De um lado se fala em ativismo judicial, de outro lado se fala em ditadura, de outro lado se fala nisso e naquilo. Como os advogados podem intermediar um acordo para que o Brasil volte a conviver pacificamente? Sérgio, eu acredito que isso tem sido feito de modo bastante contundente, mais silencioso pela direção nacional da Ordem. Veja que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não tem partido político, ela não tem coloração ideológica. Então não se espere da OAB que nós façamos a defesa da ideologia A ou da ideologia B, da esquerda ou da direita, dando nome aos bois, do Bolsonaro ou do Lula. A Ordem não faz política partidária, mas a Ordem atua para defender a Constituição. E nós temos hoje um presidente nacional que, creio eu, faz ordem do jeito certo, porque ele faz ordem silenciosamente, contribuindo para o debate nacional, atuando junto às instituições federais para que nós tenhamos mais diálogo, mais solução e menos acirramento, porque esse acirramento tem gerado consequências que não são tão boas. Então, eu digo aqui que a Ordem está atuando, tem feito um trabalho lá em Brasília que é relevante e é um trabalho nada ideológico. Com relação à relação da OAB com o judiciário, que é vital, tanto para o profissional do direito quanto para os magistrados e promotores, a OAB teve não diria confronto, mas algumas dificuldades com a Justiça do Trabalho. Em que pé está essa situação, presidente? Sérgio, nós procuramos sempre isso, desde o primeiro dia que nós assumimos a presidência da Ordem, dialogar. E o diálogo tem possibilitado grandes avanços para a advocacia. Agora, por vezes, é natural que nós tenhamos pontos de discordância sobre o qual nós não conseguimos avançar. Aconteceu isso no nosso primeiro ano de gestão. Quanto ao funcionamento da Justiça, nós defendíamos que os atos devem ser presenciais ou virtuais.
de acordo com a conveniência do jurisdicionado, do cidadão, e naquele momento havia uma compreensão da Justiça do Trabalho que todos os atos deveriam ser feitos por videoconferência. Fizemos o diálogo aqui, permanecemos na divergência e foi preciso buscar uma outra instância. Isso, afinal, virou uma política nacional. Hoje o CNJ, muito por conta do trabalho que nós fizemos aqui em Rondônia, estabeleceu uma política nacional que exige a presença física dos magistrados nas comarcas e que garante ao jurisdicionado, ao cidadão, a escolha, a decisão sobre o modelo do ato que vai ser praticado, se por vídeo ou presencial. E passado esse episódio em que nós resolvemos essa diferença com uma ajuda de uma instância superior, que foi o CNJ, a relação é excelente. Eu, inclusive, estive com o presidente Barnese semana passada, tem sido muito atento aos pleitos da advocacia, e do mesmo modo nós temos atuado cooperando com a Justiça do Trabalho, porque cooperando nós funcionamos muito melhor. Presidente, os jovens, grande número de jovens estão saindo das faculdades de Direito. Aqui em Rondônia é um número impressionante, maioria de mulheres nesse momento. Como é que a OAB está recebendo seus jovens? E eu faria uma outra, segunda questão para encerrar o nosso bate-papo. A qualidade do ensino das faculdades de Direito satisfaz a OAB? Sérgio, eu costumo dizer, primeiro de tudo, que a tecnologia tem devorado a realidade, com isso muitas profissões têm deixado de ter relevância. Mas eu acredito fortemente que isso não acontece com a advocacia, porque enquanto houver gente vivendo no mundo, nós conviveremos e desse convívio surgirão conflitos que precisarão da advocacia para resolvê-los. Então, dito isso, há mercado sim para esses jovens que saem das faculdades de Direito, mas é um mercado que exige um conjunto de habilidades que, infelizmente, as faculdades de hoje não têm ensinado. Eu acho que nós precisamos repensar profundamente o modo como funciona o ensino superior no Brasil hoje, porque a tecnologia tomou conta do que antes era feito por nós e agora nós precisamos fazer atividades diferentes e novas e precisamos ser treinados para ela. Então, sobre o ensino jurídico, eu não faço nenhuma crítica específica a nenhuma instituição. Eu acho que, de um modo geral, as instituições de ensino superior precisam repensar quais são aquelas habilidades que o mercado exige hoje para que um profissional se estabeleça com sucesso. Presidente, antes de encerrar, eu pediria ao senhor uma mensagem aos seus colegas advogados e também algum comentário sobre a importância da Assembleia Legislativa, dos parlamentares e do parlamento na vida da sociedade. Eu quero aqui convidar cada um dos advogados, cada uma das advogadas de Rondônia a participarem da Ordem. Na Ordem há uma série de comissões que realiza um trabalho muito relevante e você, sendo parte dessas comissões, fortalece não só a sua advocacia, como a nossa instituição para aquelas lutas que são fundamentais para a advocacia. Então fica aqui o nosso convite. Aliás, dia 14 de julho tem Arraial da OAB, você está convidado também. Beleza. Faremos lá no nosso clube esse evento que já é tradicional na nossa programação. 14 de julho, isso. A nossa vai ser festa julina. Julina, okay. 14 de julho. Então, a advocacia e a sociedade está convidada para participar. E deixar aqui uma mensagem minha para o presidente Marcelo Cruz e todos os deputados e as deputadas estaduais de cooperação com a Assembleia. A Assembleia é a voz do povo, é a caixa de ressonância que faz a democracia funcionar com conexão direta com a população. E eu acredito que hoje a Assembleia Legislativa de Rondônia tem feito muito bem esse trabalho e a Ordem está pronta para cooperar como tem feito com os trabalhos desta casa. Agradecemos muito a presença do presidente Marcelo. Prometemos a você voltar na próxima semana com mais uma entrevista aqui no Questão de Ordem.